Oi, tudo bem com você? Eu sou o Cris e hoje você vai aprender a como usar classes abstratas na linguagem de programação Java. Então, ao final desse vídeo você vai estar entendendo como usar as classes abstratas e por que você precisa usá-las. Vamos lá então. Eu criei aqui um projeto chamado classes abstratas. Aqui tem um pacote chamado abstração e aqui eu tenho algumas classes que eu criei, algumas classes e uma interface que eu criei para te ajudar a entender os conceitos desse vídeo. Eu criei aqui a classe abstração main, essa classe que a gente vai estar usando para executar o nosso código. E aqui tem uma classe carro, tem uma classe Fusca, Ferrari e uma interface coisas de carro. Primeiramente, eu vou executar esse código. Como você pode ver, eu criei aqui um objeto carro a partir da classe carro e aqui eu chamei o método correr desse carro. Observe que aqui na classe carro eu tenho o método correr que diz o carro está correndo. Aqui na classe Fusca eu também tenho o método correr que diz que o Fusca está correndo. E aqui na classe Ferrari, de propósito, eu deixei sem nenhum método aqui para me te explicar um conceito muito importante das classes abstratas. Então eu vou voltar aqui para a classe principal, que é a abstração main, e vou executar esse código clicando aqui nesse botão. Eu seleciono aqui, clico aqui para executar. O carro está correndo, ou seja, essa saída veio desse método aqui. E aqui tem o Fusca está correndo que veio desse método aqui. Isso aqui é um erro de formatação, não se importe com isso. Provavelmente no seu nem deve estar aparecendo nada aí. E para caso você não conheça, a ideia que eu estou usando aqui nesse vídeo é a ideia Eclipse. Então beleza, você já viu que o código está executando e não tem um erro. Como você pode ver, o carro é uma coisa muito genérica, é uma coisa abstrata. Se eu pesquisar aqui no Google para ver o sentido, o significado na verdade, da palavra abstrato, vai dizer que é algo que não é concreto e que resulta da abstração, que possui alto grau de generalização. Isso é o que mais faz sentido aqui no contexto atual desse vídeo. Observe que carro é uma coisa que tem um alto grau de generalização. Presta atenção no carro. Esse carro, que é um objeto criado a partir da classe carro, ele já é uma coisa abstrata. Ainda que aqui na classe carro não tenha nada dizendo que isso aqui é uma classe abstrata, já podemos dizer que o carro é uma coisa abstrata, porque o carro ele tem um alto grau de generalização. Porque pensa bem, isso aqui pode ser qualquer tipo de carro. Vamos supor que você tem um sistema e você precisa saber que carro que é. E é importante você saber que carro que é, porque cada carro pode ter sua característica diferente ou comportamento diferente. Então, não é uma boa prática a gente permitir que um outro programador, ou dependendo do programa, até o usuário, consiga criar um objeto carro, porque é algo muito genérico. Então, para impedir que alguém crie um objeto carro a partir dessa classe carro, que é algo muito genérico, a gente vem aqui ó, na classe carro e coloca a palavra reservada abstract. Pronto, agora isso é uma classe abstrata. Com isso, automaticamente eu proíbo qualquer pessoa de criar um objeto a partir dessa classe carro. Porque na linguagem de programação Java não é possível criar objetos diretamente a partir de uma classe abstrata. E se eu voltar aqui para essa classe e colocar aqui a seta do mouse em cima desse erro, vai mostrar que eu não consigo instanciar um objeto a partir da classe carro. E eu já sei por quê, porque agora o carro é uma classe abstrata. Então eu vou até excluir essa linha aqui, essas duas linhas de código, porque não é mais possível executar. Se eu executasse aqui daria um errão. Outra coisa também que é muito importante nas classes abstratas. Observe que a classe Ferrari, que também é um carro, se você for parar para analisar, a Ferrari, ela não tem um método correr aqui, mas ela deveria ter um método correr, porque a Ferrari, assim como o Fusca, e o Fusca está correto, o Fusca tem um método correr, a Ferrari, assim como o Fusca, precisam correr. Onde já se viu um carro que não corre? Para isso, a gente pode usufruir de um outro benefício das classes abstratas, que é criar métodos abstratos. Então, eu vou voltar aqui para a classe carro e vou dizer agora que esse método é um método abstrato com a palavra reservada abstract. Pronto, agora isso é um método abstrato. Outra coisa que é bem importante você saber, toda vez que você cria um método abstrato, obrigatoriamente a classe precisa ser abstrata também. Então vamos supor que mas antes de testar essa hipótese, eu vou resolver uma outra coisa que está acontecendo aqui. Observe que tem um erro. Aqui está dizendo que métodos abstratos não especificam um corpo. Ou seja, essas chaves e esse código que está aqui dentro não pode existir em um método abstrato. Então agora eu sou obrigado a remover isso. E aqui eu coloco um ponto e vírgula. E aí você deve estar se perguntando, por que eu vou criar um método que não pode ter corpo? Qual que é a lógica por trás disso? A lógica é a seguinte: você obriga toda classe que recebe por herança a classe carro a ter o método correr. Então agora, o que vai acontecer? Toda vez que eu criar um novo carro desse meu programa, não importa se é um Fusca, se é um Uno, se é um Gol, não importa que carro que é. Todo carro que eu criar, eu vou receber por herança a classe carro. E fazendo isso, eu obrigo todos os carros
terem o método correr. Não importa como que o carro vai correr, porque os carros eles podem correr de uma maneira diferente, digamos assim. Um carro pode ter o câmbio automático e outro não. Não importa como ele vai correr, mas ele é obrigado a ter o método correr. Então é isso que eu fiz. Essa que é a lógica por trás de eu estar criando esse método abstrato. Eu estou obrigando toda classe que receber por herança a classe carro a ter o método correr. Então agora eu vou obrigar a Ferrari a ter o método correr. Olha só, extends carro. Pronto. Se eu colocar aqui a setinha em cima, vai mostrar que eu preciso adicionar alguns métodos que ainda não foram implementados. Então eu vou clicar aqui em cima para ele adicionar para mim. Pronto. Já tem o método correr. Aqui no Fusca, eu vou também herdar a classe carro. Só que o Fusca, como você pode ver, ele já tem aqui o método, né? Então não surgiu erro nenhum. Eu vou voltar aqui na Ferrari. Vou deixar esse método aqui um pouco mais lógico, né? Colocar um texto aqui dentro também, como o Fusca tem. A Ferrari está correndo. Pronto. Agora todos os carros, porque a Ferrari é um carro e o Fusca é um carro também, e todos eles herdam a classe carro, todos eles são obrigados a ter esse método. Voltando aqui na classe carro, vamos supor que eu apagasse essa palavra reservada abstract. Você lembra que eu falei agora há pouco que toda classe que tem um método abstrato precisa ser abstrata também? Então, eu apaguei a palavra abstract aqui da classe. Então, em teoria, isso aqui não é mais uma classe abstrata, é uma classe normal. Se eu colocar aqui a setinha em cima, ele está dizendo que a classe carro precisa ser abstract. Então não tem possibilidade dessa classe não ser abstrata. Não tem. Se tem um método abstrato, ela precisa ser abstrata. Pronto, já arrumei aqui. Agora vamos falar de interfaces. Eu tenho aqui interface coisas de carro. Eu quero agora usar essa interface lá na classe Fusca. E presta atenção em uma coisa aqui. Olha só. Aqui eu tenho um método chamado acelerar. Observe que esse método não tem corpo. E eu nem posso colocar um método com corpo aqui, ó. Eu não posso fazer isso. Coisa aqui, se eu pegar esse método e jogar lá na classe carro, que é uma classe abstrata, se eu colocar aqui, ó, não está surgindo erro nenhum. Porque as classes abstratas me permitem criar tanto métodos abstratos como métodos com alguma implementação, que seria o método que tem esse corpo, que são as chaves e algum código aqui dentro, ou só assim mesmo. Então eu diria que essa é a principal diferença, ou uma das principais diferenças entre classes abstratas e interfaces. Se eu vier aqui na minha interface, como você pode ver, ela está com erro aqui. Por que isso acontece? Todos os métodos nas interfaces são abstratos. Você não tem opção de ter métodos não abstratos e métodos abstratos na interface. Todos são abstratos. Então tá aqui uma grande diferença das interfaces e as classes abstratas. Outra diferença é que para você usar uma interface, você precisa da palavra implements e o nome da interface. Pronto. Então, para você entender melhor, as interfaces têm um propósito bem parecido com as classes abstratas. Elas obrigam as classes que as usam a implementarem determinados métodos. Mas as classes abstratas podem ter tanto métodos abstratos quanto não abstratos, e as interfaces não. As interfaces não têm exceção. Todos os métodos precisam ser abstratos. Agora, outra coisa para você entender melhor as classes abstratas. As classes normais são usadas para criar outros objetos. Elas nos ajudam a criar outros objetos. A classe é basicamente um template para o objeto. Agora as classes abstratas não. Elas são basicamente um template para outras classes. Elas nos ajudam a criar outras classes e nos ajudam a deixar o nosso código organizado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e falou até a próxima. Tamo junto.